meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Animados? Hoje é sexta-feira, já vão entrando no clima aí de descanso, mas calma, primeiro assiste a aula, não descansa que não, hein? Não vai dormir, fica comigo. Mas já vamos ali entrando nesse clima mais relax para o dia do Senhor, para o final de semana, certo? Tudo bem? Então vamos lá, antes vamos fazer uma oração, né? Para nós pedirmos a bênção do Senhor sobre essa aula, sobre esse dia, tá bom? Fechem os olhinhos. Querido Deus maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, podendo assistir uma aula. Nós sabemos que estamos num momento crítico, no meio de uma pandemia, algo diferente que ninguém esperava, mas somos agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós, da nossa família, das pessoas que nós amamos, e porque o Senhor nos dá essa oportunidade de termos um instrumento para continuarmos adquirindo conhecimento, Senhor. Algo que nós sabemos que ninguém pode tirar de nós. Dinheiro às vezes podemos perder, saúde é algo que às vezes a gente também pode sofrer com alguma coisa, mas o conhecimento, Senhor, é algo que ninguém nos tira. Então, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder adquirir um pouquinho mais de conhecimento todos os dias. Esteja conosco durante essa aula, que seja muito produtiva. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do amor de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá? Vamos lá, Pro? Todo mundo, tudo certinho? Meus amores, hoje é aula de português. Começamos com aula de português. E, para a alegria geral da nação, eu vou contar uma história. Aê! Vocês vão fazer mais uma ficha. Por quê? A Pro quer fazer algumas fichas com vocês, aproveitar esse momento de finalzinho de bimestre, que a gente está finalizando o bimestre, quando as coisas ficam um pouco menos agitadas, certo? Vocês já fizeram a avaliação. Então a Pro tá só pegando esse finalzinho de bimestre pra gente poder fazer um pouquinho mais da ficha, tá bom? Vocês fazerem umas atividades, às vezes que a Pro não consegue fazer no meio do bimestre, que leva um pouquinho mais de tempo, que vocês conseguem fazer agora, sobre alguns assuntos legais, importantes para desenvolver o pensamento de vocês crítico e tudo mais. A Pro faz isso durante o bimestre, mas no finalzinho do bimestre, que temos um pouco mais de tempo, dá pra fazer isso com, assim, muito mais tranquilidade, tá? Então vamos lá com a Pro, ninguém me deixa, vamos fazer as atividades. Lembra dos exercícios que o cérebro precisa fazer? Tá aí, tudo isso que a Pro tem passado com vocês, tudo isso que vocês estão fazendo, vocês estão exercitando o cérebro. Então, meus queridos, o cérebro de vocês, ó, tá zero bala, tá? Maravilhoso, tá bom? Então vamos lá. Abram aí a ficha de leitura de vocês. Pro, eu não tenho ficha de leitura. Então vai e abre o caderno. A Pro já explicou para vocês que não tem ficha de leitura ou não está com a ficha de leitura. A Pro já explicou. Vocês vão pegar, abrir o caderno, certo? E colocar aí. Coloca ficha de leitura, coloca a data de hoje, tá bom? No cabeçalho. Escrevam o que a Pro vai falar, o nome da história, o nome do autor ou autora, da ilustração, tudo direitinho, coloquem. E aí no final, depois de ouvir a história, nós refletimos, você vai fazer um resumo, tá bom? Os outros colegas vão responder as perguntas da ficha, tá? De todas as formas, nós estamos fazendo uma reflexão pós-leitura, ou depois de escutar a história, tá bom? Então o importante é que você esteja fazendo essa reflexão, tá? É muito importante. Certo? Olha lá o exercício do cérebro. Então vamos lá. A história se chama A Semente da Verdade. Então já anota aí. A Semente da Verdade. Um conto folclórico oriental sobre ética e honestidade. Então escrevam aí, ó. O nome do livro é A Semente. Opa, tá aparecendo o I aqui. A Semente da Verdade. Certo? Já anotaram? A Semente da Verdade. Muito bem. E aí aqui, ó, o nome da pessoa contou. É uma história recontada, tá? Já foi contada e essa pessoa pegou e recontou colocando no livro. Olha lá, recontado por Patrícia. Então vamos colocar autora. Escrevam aí. Patrícia Angel Seco. Muito bem.
E agora, quem que ilustrou? Vamos lá, ilustração. Coloquem aí. Eduardo. Isso. Angel, aí depende de qual é a língua. Certo? Todo mundo colocou? Copia aí, olha só. Nós vamos fazer 2 fichas dele, tá? Certo? Nós vamos fazer 2 fichas porque é uma história bem comprida. Eu que vou fazer um resumo. Você pode dividir seu resumo em 2 partes, tá bom? Faça primeiro uma parte focando numa questão da história e depois você faça uma segunda parte. Resumo parte 2, tá bom? Da história. É uma história bem legal. Tem uns ensinamentos assim fantásticos, vocês vão amar. A Pro tem certeza. Eu gostei muito de ler. Olha só, atenção aqui agora. Olhos concentrados na Pro, ouvidos abertos para não perder nada da história, tá bom? Vamos lá. A Semente da Verdade. História recontada por Patrícia Angel Seco. Essa história mostra como um velho jardineiro testou a verdade e o senso de justiça do imperador e ao mesmo tempo ensinou um jovem a compreender o valor da determinação e da verdade. Luiz Norberto Pascoal. Olha lá. Vamos lá com a Pro. Vou até mostrar para vocês aqui o menininho, ó. Começa a história assim, ó. Tem esse menininho aqui. Olha só, vamos lá. Tai era um ótimo menino, responsável, amigo e, acima de tudo, honesto. Sempre que chegava da escola, dedicava-se ao seu passatempo favorito, a jardinagem. O jardim de sua casa era simplesmente fantástico, com cerejeiras, bambus, orquídeas e várias outras plantas, todas cuidadas com muito carinho. Imerso em seus pensamentos e realizando a tarefa mais apaixonante de sua vida, o garoto passava horas e horas no jardim, que a cada dia ficava mais lindo. Olha só, as outras crianças não conseguiam entender como Tai podia passar tanto tempo cuidando das plantas, mas ele sempre dizia: o tempo é o maior aliado da beleza e, em um jardim, ele não passa rápido nem devagar, apenas no ritmo certo. O jardim precisa de mim e eu do tempo. Cada planta tocada por ele crescia viçosa, colorida e forte. E na família todos tinham certeza de que o menino era filho da terra, neto do tempo. Isso aí é uma questão cultural deles lá, tá, gente? Nós estamos falando ali da cultura oriental, tá bom? Olha só ele aí, o jardineiro. Muito bem. O imperador do país de Tai estava seriamente preocupado em definir quem o sucederia. Sem filhos nem parentes próximos, ele decidiu chamar todas as crianças do reino, pois entre elas, com certeza, encontraria alguém digno de assumir o trono. Como todas as outras crianças, Tai também foi convocado e, no dia marcado, dirigiu-se até o palácio do imperador. Havia milhares e milhares de pequenos súditos no jardim, mais do que Tai podia imaginar que vivessem no reino. Apareceu então o imperador, que disse sem fazer rodeios: crianças, preciso escolher entre vocês o meu sucessor, o futuro imperador de nosso país. Eu vou lhes dar uma tarefa e a minha escolha vai depender da dedicação de vocês. Estou aqui com milhares de sementes. Quero que vocês as levem e as cultivem. O trono será daquele que me trouxer, daqui a 1 ano, a planta mais bonita, mais bem cuidada. Vocês irão dispor de 1 ano inteiro, portanto terão tempo a seu favor. Durante esse período, observem o que acontece com a semente, com a planta. Deixem que elas lhes ensinem uma bela lição. Olha lá. Olha o imperador. Estão vendo? Muito bem. O coraçãozinho de Tai iluminou-se, pois ele era um excelente jardineiro. Com certeza essa seria sua oportunidade. Porém, a pequena chama de esperança acesa naquele instante foi se apagando. É que por mais que Tai se esforçasse, a semente não brotava. É que por mais que Tai se esforçasse, a semente não brotava. O menino fez tudo o que podia, adubou a terra, colocou o vaso no sol, regou a semente com água da nascente, mas seus esforços não adiantavam.
Aquele ano passou muito rápido. Logo chegou o dia de apresentar a planta ao imperador, e a semente de Tai ainda não havia brotado. O menino estava tão envergonhado que não sentia nem mesmo vontade de comparecer ao evento. Porém, seu avô lhe disse: "Você é dedicado, Tai, mas antes de tudo é honesto. Vá até o imperador e diga a verdade a ele." Olha lá. Tai estava muito decepcionado. Era algo que ele era tão bom, certo? Olha lá. Ele estava muito triste, gente, muito triste. "Mas, vovô, se eu tivesse tido um pouquinho mais de tempo." "Meu neto, todas as crianças tiveram um ano para cuidar de suas sementes, e um ano é muito tempo. Sua dedicação foi extrema, mas a semente não brotou. Não se envergonhe, querido. Diga apenas a verdade e não culpe o tempo. Talvez seja esta a lição que o imperador quer que você aprenda. Algumas vezes a verdade não é tão bonita como uma flor, mas precisamos encará-la com coragem." "Como assim, vovô?" perguntou Tai. "É muito simples. Nossas atitudes devem ser norteadas pelo compromisso com a verdade e devemos agir sempre em busca da felicidade, sem que a nossa alegria deixe ninguém feliz." "Entendi, vovô. Suas sábias palavras me fizeram compreender que, ao contar a verdade ao imperador, dizendo que me esforcei ao máximo para fazer a semente brotar, estarei caminhando em direção à felicidade. A mentira deixaria no mínimo 2 pessoas infelizes: o Senhor e eu, porque saberíamos que menti." É exatamente isso, querido. Esse é o significado de uma palavra, a ética, um valor básico que deve acompanhar você por toda a vida. "Muito obrigado, vovô. Estou pronto para ir ao encontro com o imperador. Levarei comigo o vaso com a terra e a semente que não brotou, e terei em meu coração a certeza de que fiz o melhor que pude." Olha só, quanto valor que Tai tinha. Ele se manteve fiel aos seus princípios. E o jovem jardineiro dirigiu-se ao palácio cheio de coragem. Entretanto, ao chegar lá, Tai ficou muito envergonhado, pois era a única criança que não levava consigo uma belíssima planta. Havia flores de todas as cores e árvores com todos os frutos. O imperador, sentado em seu trono, chamava as crianças uma a uma e examinava minuciosamente as plantas. Perguntava a cada criança que lição aprendera com a semente, e todas respondiam ter aprendido sobre o talento, a perseverança e o dom necessário para fazer a semente brotar. Apesar de os resultados serem esplêndidos, o imperador não sorria nem esboçava nenhum contentamento. Tai estava muito nervoso, pois, se o imperador não havia até agora aprovado aquelas plantas maravilhosas, o que não diria de seu vaso contendo apenas terra? E assim o pequeno menino foi ficando para trás, e quando se deu conta, era o último da fila. Mas sua vez chegou, e ele não poderia mais adiar o encontro com o imperador. "Vejamos bem, meu jovem, o que tem aí para mim?" Olha lá, Tai, bem envergonhado com a sua plantinha, enquanto os outros, olha só, plantas enormes. Tai não pôde mais conter as lágrimas. Com a cabeça baixa, mostrou o vaso com terra ao imperador e disse: "Senhor, eu tenho talento. Sou um bom jardineiro e uma de minhas virtudes é a perseverança. Mas, por mais que eu tenha me esforçado, a semente não brotou. Estou envergonhado e peço perdão. Talvez tenha sido falta de sorte, mas dedicação não me faltou. Considero o tempo meu aliado, porém confesso, Senhor, que dessa vez ele se esvaiu muito rápido. Ele passou muito rápido." "Mas você não teve tempo suficiente para meditar a esse respeito?" perguntou o imperador. "Tive muito tempo para refletir sobre a semente que me foi dada e decidir qual seria minha atitude. Optei por dizer a verdade, relatar-lhe meu esforço e rogar-lhe perdão. Estou muito envergonhado por causa desse vaso com terra que trago comigo." "Não se envergonhe, criança. Você fez o que pôde. Aliás, estou muito surpreso de ter recebido aqui tão lindas plantas brotadas de sementes mortas." Levante a cabeça, Tai, meu futuro sucessor, e preste atenção, meu filho. Apesar de você considerar a perseverança como sua grande virtude, asseguro que hoje o valor que prevaleceu foi outro: a ética, a honestidade. Vou explicar. Eu havia queimado todas as sementes antes de entregá-las às crianças. Nenhuma poderia germinar jamais. Portanto, entre todas as crianças que aqui estão, você foi a única que plantou a semente da verdade. Olha que poderoso isso. Olha lá.
Olha o sorriso no rosto do imperador. A partir daquele dia, o rei e seus súditos puderam contar com um futuro governante. Tai ainda tinha muito a aprender com o imperador, um homem justo e amado pelo povo. Mas nunca o garoto se esquecia das sábias palavras de seu querido avô. E Tai governou o reino por muitos e muitos anos, ficando conhecido por suas atitudes justas, honestas e éticas. Foi um excelente imperador e até hoje é lembrado pelo seu povo como aquele que soube colher os frutos da semente da verdade. Olha só. Esse é o Tai. Que linda essa história, vocês não acham? A Pro ficou encantada quando leu para escolher para contar para vocês. Eu queria uma história bem legal, que pudesse trabalhar coisas muito legais. E aí, o que vocês acharam sobre a história de Tai? O que vocês perceberam? Muito bem. Tai, ele poderia, como aquelas outras crianças, ter mascarado, né? Uai, não tá dando certo, eu vou fazer o quê? Eu vou agir com desonestidade, porque o que os outros fizeram, eles foram honestos? Não. Eles compraram plantas, outros colocaram outra semente, né? Então, assim, eles quiseram dar um jeitinho deles para contornar a situação. Mas Tai foi o quê? Ele foi perseverante na sua honestidade. Ele agiu com honestidade. Ele preferiu perder talvez a oportunidade de conseguir ter o trono, porque tinha a planta mais feia, para poder manter sua dignidade. Olha que coisa linda! Então, pessoal, às vezes a verdade pode parecer a coisa mais difícil de se falar, certo? Você pode ficar de castigo porque contou a verdade, fez alguma coisa errada, mas, né, a mãe me perguntou, quem foi que fez isso aqui? E você pode tentar esconder, mas para o quê? Para não ter a consequência, mas o correto é fazer o quê? Contar a verdade, mesmo que não seja bonita, como o vovô de Tai falou. Não vai ser bonita a sua verdade, por quê? Porque você não tem nada, você está com um vaso vazio, né? Só com terra, aliás. Não tem o que era para ter, que era uma bela flor, uma bela planta. Não tem, então a sua verdade não é muito bonita, mas ela é verdade, certo? Então nós sempre devemos agir com honestidade. A Pro sempre fala o seguinte, se você tem coragem para fazer algo, no caso, ao fazer algo errado, você precisa ter coragem para assumir a responsabilidade que vai vir com as consequências, certo? Teve coragem para fazer, tem que ter coragem para assumir as consequências, certo? Então, a verdade é sempre a melhor forma de nós agirmos diante de qualquer situação, certo? A sua dignidade, a sua consciência limpa quando você dorme, quando você deita lá quietinho e descansa. Nada é mais valioso do que a sua consciência limpa, que te permite descansar em paz, certo? Então, você sendo honesto, falando a verdade, agindo da forma correta, com ética, obedecendo os seus princípios e os seus valores que foram ensinados para vocês, que vocês aprenderam, às vezes aprenderam com os pais, né? Os pais ensinam muitos valores, às vezes aprende uma coisa ou outra com a Pro, aprende com outras pessoas, né? Pessoas que você tenha confiança, não é mesmo? Esses valores e esses princípios devem reger a sua vida, ou seja, devem te guiar, certo? E todos esses valores, eles precisam estar pautados, eles precisam estar baseados, fundamentados no livro mais cheio de valores que a gente possa imaginar que exista. E aí, qual é esse livro? A Bíblia. Porque nele nós temos a palavra de Deus, os valores que Deus quer que nós sigamos. E a verdade, a honestidade é um desses valores, certo? E Tai, ele agiu dessa forma. Então, meus amores, agora é o momento de vocês fazerem aí a ficha. Escrevam na ficha depois de terem escutado essa história linda. Eu espero que ela sirva de lição para todos nós. Serviu de lição para mim. Eu espero que sirva de lição para vocês, certo? Sempre quando você for tomar uma atitude, pense: o que vale mais? A minha dignidade, meus valores, meus princípios respeitados, minha consciência limpa? Ou às vezes uma outra vantagem passageira, momentânea? Certo? Na balança, o que vai pesar mais? Certo? Então tenham isso em mente, essa reflexão
E usem isso aí para responder ali a ficha de leitura e para fazer seu resumo, tá? São 2 fichas que vocês vão fazer com essa história, porque é uma história com muita coisa. Dá pra colocar muita coisa, fazer muita ficha, responder perguntas diferentes. E dá pra fazer resumo ali de 2 partes, certo? Fazer ali no começo a história de Tai contando dele como jardineiro, como é que foi. E depois a parte, né, que ele foi levar lá a semente e tudo mais. Vocês podem dividir da forma como vocês acharem melhor, tá bom? Quem não tem a ficha no caso, tá? Meus amores, um beijo estalado, um abraço apertado, ótimo final de semana para vocês, descansem bastante, porque segunda-feira, meus queridos, a gente começa com a animação total, bateria 100% carregada, tá bom? Beijo, meus lindos, descansem, até a próxima aula.